Prezados usuários do CISEA. Neste vídeo, vamos abordar como construir, como fazer uma tabela de frequência de classe e seu gráfico correspondente a partir de uma massa de dados que se encontra já gravado no seu computador, no programa. Então, para isso, inicialmente, abra o CISEA. Para abrir o CISEA, busque no desktop do seu computador o ícone do programa, dê um duplo clique nele para abrir o programa. Ao abrir o programa, busque o menu suspenso em estatística básica, tabelas e figuras, frequência de classe. Então, é aberto o formulário para esses cálculos. Nós sempre recomendamos para os usuários iniciais, né, buscar informações aqui em dúvida. Então, se você pressionar esse botão dúvida, ele vai te dar algumas explicações, vai dizer como utilizou, como é feito para calcular o intervalo de classe, o tamanho de cada classe na realidade, e está sugerindo dois exemplos. Né? Do exemplo 1, ele vai usar o exemplo 6, o arquivo chamado exemplo 6, e um arquivo chamado exemplo 7. Vamos usar o arquivo exemplo 7 para apresentar este vídeo. Então, ele aqui está perguntando qual é selecione um arquivo, busca o arquivo. Então, vamos chamar o exemplo 7. O exemplo 7, pelo que a gente está vendo aqui, é um arquivo que só tem um vetor chamado comp, provavelmente comprimento. Então, alguém foi em campo e mediu o comprimento dos indivíduos que ele estava pesquisando. Não é? Então, se tivessem mais aqui, podia ter um arquivo com várias variáveis aqui. Aqui, agora, ele vai selecionar e você só pode selecionar uma variável por vez para fazer esses cálculos. Então, vamos selecionar o comp, tá? Vamos dizer o tamanho, o número de casas decimais para os nossos cálculos. 4 estaria de bom tamanho. Né? Então, ele está dizendo que existem 100 dados, o valor mínimo dessa massa de dados 0,46, o valor máximo 1,28. Ele está propondo utilizar essa fórmula para calcular o número de frequências de classes. Ok? Então, se você não quer ele, você pode alterar. Existem vários outros modelos, mas um bem robusto seria aconselhado por a gente, seria esse aqui. O número de classe é igual a 1,2 vezes log neperiano de n mais 1,8. Usar esses critérios para geração de frequência, sim. Então, mostre a tabela. Bem, ele já construiu a tabela, pegando o valor mínimo e os seus intervalos e os seus valores mínimo e máximo para cada classe. Né? A gente sempre olha para ver, ele chegou a 100%, porque muitas vezes, dependendo dessa formulação aqui, a gente não chega a 100%, chega a 99% ou 98%. Então, chegou a 100%, eu tenho certeza absoluta que todos os dados encontram-se distribuídos nessas frequências aqui, ok? Bem, a partir do momento que você tem esses dados, essa tabela, se você quiser imprimir essa tabela ou gravar essa tabela para posterior uso, está aqui, disponível os dois botões para você executar esse processo. Se você quer ver a figura que foi gerada por aqui, basta apertar em figura. Bem, temos agora a figura, que fica mais fácil de visualizar, né? E todas as suas opções aqui para a figura. Então, aqui está dizendo que é comprimento, comp. Então, eu posso alterar isso aqui e botar comprimento
do animal. Aqui, frequência absoluta, tá bom, né? Se eu quiser alterar a cor dessa fonte, o tamanho dessa fonte, né? Você pode fazer qualquer coisa assim. Você veja que esse gráfico está em 3D. Se eu quiser alterar, eu venho aqui, ó, em 3D, visível não, ou visível sim. Com relação a grade, moldura, visível, visível não, ó, visível sim. A grade, visível, veja que apareceu grades horizontais aqui, ó, grade vertical, né? Bem, tem um monte de coisas aqui que eu posso alterar e você vê, procure ver qual o ideal para que você deixe o seu gráfico, a sua figura, o mais bonito possível, o mais apresentável possível. Se você quiser imprimir essa figura em papel, então, ao pressionar esse botão, é acionada a impressora e vai ter esse gráfico. Se você quiser gravar, mesma coisa, né? Você vai gravar essa figura para depois colocar essa figura dentro do seu editor de texto. Ou se você quiser já pegar ele pronto, do jeito que ele está, aperta memorizar. Esse memorizar é como se eu estivesse fazendo um Ctrl C dessa figura aqui. Abro o meu editor de texto, boto o cursor onde eu quero e a gente já tem aí o processo de transferência dessa figura para o seu editor de texto, ok? Bem, nós esperamos que essas informações sejam suficientes para você começar a trabalhar e construir tabelas, figuras em frequência de classe pelo CISEA. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.